Olá, mentes inquietas! Bem-vindos a mais um episódio do Criatos. Esse é o nosso terceiro episódio. Então puxa uma cadeira, ajeita o fone, respira fundo, porque hoje nós vamos continuar com a missão de falar sobre criatividade e Bíblia. Se você ouviu o nosso primeiro episódio, nosso segundo episódio, já entendeu que você não precisa criar coisas a partir do zero. Você não tem esse poder e que a sua mente precisa descansar para funcionar direito. Mas hoje a gente vai bater de frente com uma outra questão tão importante quanto o que já falamos até aqui. Quase todo mundo acredita que Deus só está presente nos grandes eventos das nossas vidas, sabe? Mas o livro de Colossenses, que é a base do nosso papo de hoje, me fez pensar diferente. No capítulo 3, no verso 23, diz que tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como se para o Senhor e não para os homens. A gente acha que só deve acionar a nossa criatividade e orar pedindo inspiração a Deus quando vai abrir uma empresa milionária, ou escrever um livro best-seller, ou lidar com um ministério gigantesco e falar para milhares de pessoas. Para todo o resto dos dias comuns, a gente simplesmente liga o piloto automático, passa o cartão no mercado, paga o boleto e sobrevive até a sexta-feira. Mas eu estou aqui para te dizer que a Bíblia inteira faz questão de nos mostrar um Deus absolutamente fascinado pela vida ordinária. Nos mostrar que o Salvador do mundo passou a maior parte da vida sujo de poeira. Fica comigo porque o papo de hoje vai mudar a forma como você olha para a sua segunda-feira, para as coisas mais simples da sua semana. Para começar, a gente precisa voltar lá no livro de Gênesis, no relato da criação. Deus fala e a matéria obedece, mas tem um detalhe fascinante que a gente simplesmente pula nas nossas leituras apressadas, que é o próprio Deus quem fez questão de dar os primeiros nomes no universo, em tudo que ele foi criando. Ele cria a luz e chama de dia, cria as trevas e chama de noite. Na cultura hebraica antiga, dar nome não era só colar uma etiqueta ou facilitar a comunicação. Era um ato de domínio, era dar significado, direção e propósito àquilo que foi criado. Mas aí no capítulo 2 acontece algo que explode a minha cabeça. Depois de formar todos os animais do campo e as aves, Deus simplesmente para e ele não abre a boca para dar nomes nenhum a eles. A Bíblia diz que ele trouxe todas as criaturas até o homem só para ver como ele, o próprio homem, o chamaria. Pensa na magnitude dessa cena por um segundo. O Deus Todo-Poderoso acabou de criar todo o universo, nomear cada coisa que criou, cruza os braços no meio do jardim do Éden e convida o frágil ser humano, que também foi recém-criado, para ajudar a terminar o trabalho que ele começou. Deus não precisava da ajuda intelectual de Adão para dar nome para, sei lá, um elefante ou qualquer outro animal. Ele podia ter feito isso em milésimos de segundos, mas ele queria a parceria. Essa foi para muitos estudiosos a primeira vez que o homem exerceu a criatividade na história. O Criador simplesmente fez o convite. Olha para a matéria que eu já criei e usa sua imaginação e dá uma função clara para isso no mundo. Esse convite não ficou preso no Jardim do Éden. Ele nos acompanha todos os dias. E quando eu digo todos os dias, isso significa que este convite está de pé até nos dias mais comuns e monótonos. E se você ainda acha que Deus não liga para os trabalhos mais comuns, nós precisamos falar sobre Jesus. Quando a gente pensa em Cristo, a nossa mente lembra na hora dos milagres grandiosos, das multidões alimentadas, mortos ressuscitados, mas a gente esquece de um fato histórico muito importante. Jesus viveu na Terra por 33 anos e passou 30 desses anos em família, trabalhando e convivendo em sociedade. Em Lucas 2:52 diz que Jesus cresceu em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Diante desta visão, eu lembro que desde a escola dominical a gente se acostumou a chamar Jesus de carpinteiro. Só que o termo original escrito em grego no Evangelho de Marcos é tecton. E na raiz da palavra tecton significa construtor, pedreiro, mestre de obras ou empreiteiro. Se você olhar para a geografia de Israel no passado, creio que não era um lugar cheio de florestas. Era uma terra rochosa, cheia de poeira, muito dura, sabe? Uma terra muito seca. E as casas eram feitas provavelmente de pedras brutas e barro amassado. Sabe o que isso significa na prática? Jesus era muito possivelmente um construtor muito mais generalista do que o ofício de carpinteiro. É como se nos dias de hoje ele fosse um pedreiro mesmo. O Filho de Deus passou a maior parte da vida terrena com as mãos cheias de calos, sujos de poeira e barro, resolvendo problemas práticos, lidando com orçamentos e clientes exigentes,
muitas outras coisas, assim como nós vivemos nos dias de hoje, sabe? Ele exerceu sua criatividade na matéria bruta da vida muito antes de iniciar oficialmente o seu ministério. E isso é a cura definitiva para o que eu chamo de ansiedade de propósito. Deus enxerga um valor gigantesco e muita dignidade espiritual no seu trabalho do dia a dia. Você não precisa estar num palco para que o seu suor do rosto tenha um propósito celestial. Quer ver como essa rotina toda pôde moldar e acrescentar na criatividade de Jesus? Quando ele finalmente deu o start no seu ministério e começou a ensinar multidões, ele precisava explicar conceitos teológicos super complexos sobre eternidade, graça, para pessoas muito simples e até rebater questionamento de pessoas muito importantes e relevantes daquela época. E o que ele fez? Ele usou de teorias filosóficas inacessíveis? Claro que não. Ele recorreu ao que conhecemos como parábolas. Ele explicou conceitos como o perdão, contando histórias, ele usou a semente caindo no solo seco, o fermento silencioso crescendo na massa do pão, a rede pesada cheia de peixes, coisas que aquelas pessoas tocavam e viam todos os dias. Isso também é criatividade, é pegar o infinitamente complexo e transformar em algo muito simples, para servir e ensinar quem está ouvindo. Ser criativo no dia a dia é ter coragem de olhar para o seu casamento que caiu na rotina dos boletos e pensar em uma nova forma de surpreender quem você ama. É olhar para a falta de orçamento na sua casa e pensar em como construir algo sólido com as poucas pedras que estão espalhadas no chão. É olhar para o copo meio cheio, do fato de você ter que acordar todos os dias muito cedo para fazer um trabalho que às vezes você nem gosta e reconhecer que este mesmo trabalho foi uma provisão de Deus para o sustento da tua casa. Mas me diga nos comentários, qual é a pedra bruta que você precisa transformar em fundamento nos seus dias mais simples? E se você está assistindo pelo YouTube, você já sabe como funciona, né? Deixa aquele like abençoado, se inscreve no canal e compartilhe o link com aquele seu amigo que precisa ouvir essa palavra de hoje. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou outro aplicativo de áudio, clique em seguir, avalie com 5 estrelas, deixe também um comentário. Isso é super rapidinho e faz muita diferença para o Criatus. Faz com que essa mensagem chegue mais longe e atinja outras pessoas. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje e levante a cabeça, valorize a poeira do cotidiano. Um grande abraço e até o próximo episódio do Criatus.